Este é o segundo episódio do Excepcionais de 2021. O primeiro a gente fez na semana passada com o Léo Cuba. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, Julian Tonioli, que veio aqui. Ele é mentor do Gestão 4.0, é empreendedor, é investidor, adora carro esportivo e ele é conhecido como o mentor dos mentores. Seja bem-vindo, Julian. Obrigado, Marcelo. Valeu pelo convite. Super feliz de estar aqui. Vamos ver, vai ser divertido. Vai ser legal, cara. E você, eu queria já falar desse tema aí que a galera, todo mundo fala, que você é o mentor dos mentores. Isso é só uma piada, né? Porque a turma não quer me chamar de velho e daí vem com essa história de que é o mentor dos mentores só porque é um pouquinho mais velho que a turma. Mas acho que, cara, tem um fundo aí que é o seguinte, né? Talvez eu seja de uma geração de empreendedores anteriores à geração de vocês, né? Vocês são de uma geração de empreendedores que começaram todos ali em 2010, 2011, né? E eu tô numa geração que tá 10 anos antes. Então, a minha estrada no empreendedorismo começou ali no comecinho dos anos 2000. E a realidade dos universos era bem diferente. Então, muito do que a gente viveu ali, acho que não necessariamente a realidade do que vocês vivem hoje, e tive a vantagem de ter vivido muitas coisas 10 anos antes. Então, muitas das dores e das necessidades que os outros empreendedores passam, eu acabei tendo passado por elas no meu ciclo 10 anos atrás. Então, acho que essa é uma coisa bacana porque gera certa referência para a galera, né? E o seu grande case... Desde esse começo foi a Spring? Foi a Spring. Eu me formei em engenharia, fui trabalhar com engenharia automotiva, eu fiz engenharia naval. Ah, eu não sabia disso. Eu fiz engenharia naval porque eu queria trabalhar na área de projeto especificamente, né, projeto automotivo. E aí eu falava assim, eu vou fazer engenharia aeronáutica, eu vou fazer engenharia naval, acabei optando por engenharia naval. Fui trabalhar na GM, que era, assim, um dos meus sonhos, trabalhar na indústria automotiva, trabalhar com projeto de automóvel. Naquela época, cara, era uma gigante, era uma das gigante, mais reconhecidas, né? Tinha um centro tecnológico, era uma das poucas que tinha centro tecnológico no Brasil. Fui trabalhar com um negócio que, na época era o suprassumo. Fui trabalhar com modelagem numérica de veículos. Então, a gente substituía pista de teste com modelagem numérica de comportamento de suspensão, comportamento no impacto veicular e tudo mais. A verdade, cara, é que eu achei um horror trabalhar com engenharia, me desiludi, falei assim, não, cara, eu gosto muito de carros, mas acho que não gosto da engenharia em si, do trabalho de engenharia. Acho que meu negócio é tentar fazer alguma outra coisa, ganhar dinheiro e ser um consumidor de carros, né? E aí fiquei lá há pouco tempo e acabei indo para uma outra empresa que trabalhava com serviço na área de tecnologia, uma empresa alemã chamada T-Systems. Fiquei lá alguns anos. Eu cresci super rápido, cheguei a ser diretor lá com 26 anos e daí um dia eu fui chamado numa reunião para falar que minha próxima promoção era só com 40 anos de idade. Porque na Alemanha, no cargo X que eu ia chegar, o cara mais novo era 40 anos. Não podia ter e tinha uma regra global que não podia ter ninguém no mundo mais novo do que o equivalente no mesmo cargo na Alemanha. Eu falei, não parece ser um critério, né? De evolução, você definir idade como critério de evolução. Aí apareceu a oportunidade de, junto com outros caras que eram politécnicos também, de começar a Spring, e daí comecei a Spring em 2002, né? A gente começou lá em 2002 para 2003. A gente fez o roteiro de todo mundo, criamos o PowerPoint, pegamos dinheiro na época com SoftBank, hoje é chique falar, né, que pegou dinheiro com SoftBank. Na época o SoftBank era um fundo de nada, super pequeno, que basicamente nasceu para financiar a compra de software de pacote Microsoft, porque na época não existia assinatura de pacote Office e Windows, essas coisas. Então, você tinha uma empresa lá de 2.000 funcionários, você tinha que botar um investimento bizarro em licença. Então, o SoftBank nasceu como um fundo para financiar essa compra de software. Por isso que ele chama SoftBank, que é o banco de software. Caramba, não sabia. E aí eles estavam começando a andar com o negócio de Venture Capital. Meu sócio, Marcelo, tinha feito Harvard e conhecia um dos caras de lá. Conseguiu convencer o cara. A gente fez uma rodada na época em 2 tranches, né? E daí já veio a primeira lição. 12 milhões de dólares, uma primeira tranche de 5 e uma tranche de 7, que seria liberada uma vez que a gente cumprisse uma série de objetivos por conta da primeira tranche de 5 milhões.
E aí a gente começou o negócio e começamos a desenvolver tecnologia. Na época a gente foi explorar esse universo de mobilidade, então a gente acreditava que telefonia móvel e rede de internet móvel ia se desenvolver no Brasil mais rápido do que banda larga fixa, né? Porque em países emergentes geralmente você pula alguns ciclos de tecnologia para fazer catch-up, né? Você acaba sendo mais fácil do que você ficar toda hora investindo em alguma coisa que já foi, já passou. E a gente falou, pô, cara, será que a gente não consegue fazer alguma coisa aproveitando essa infraestrutura nova para empresas que têm uma infinidade de gente em campo executando o processo em papel, equipes de vendas, equipes de serviço, e a gente foi explorar essa oportunidade, né? E foi assim que a gente começou. Sensacional. Assim que a gente e, pô, esse dinheiro que vocês levantaram no começo, cara, é muito dinheiro até muito pra dinheiro. hoje, cara. Então, naquela época, devia ser um negócio Não, é muito surreal. Dinheiro. Era muito dinheiro. Tinha um compromisso nosso de usar esse dinheiro para licenciar um componente básico de uma empresa que era investida do SoftBank para a nossa tecnologia, o que a gente acabou fazendo. A gente comprou uma série de licenças desse componente básico. Essa empresa faliu logo depois, explodiu na bolha, a gente teve que jogar isso fora e desenvolver a tecnologia de novo, mas era muita grana, né? Mas no final, cara, a gente teve que se virar só com a primeira tranche, porque quando a gente gastou a grana e chegou nos objetivos e chamou o capital da segunda tranche, o fundo tinha sido extinto. Os caras olharam pra gente e falaram assim, não, cara, a gente não tá contente com esse negócio de VC por enquanto, vamos olhar de novo. A gente meio que encerrou o fundo e não tem a segunda tranche. Então já foi a primeira lição, né, cara? Nunca faça uma rodada com 2 tranches onde a segunda não tá garantida, né? Então, essa já foi a primeira lição. Ainda existe isso hoje? Você enxerga Aí existe, tipo cara. Eu vejo acontecendo. Eu vejo acontecendo e eu vejo às vezes acontecendo muito com anjos. A turma fazendo captação com anjo, aquele modelo de parcelinha mensal, ou o cara fazer, todo semestre tem algum tipo de aporte. Então eu vejo isso acontecendo. Nessa fase eu fico muito me questionando se o que está acontecendo no mercado de investimentos extremamente baixos, muita diluição, metas para serem atingidas, fases, né? Eu fico me perguntando se isso é positivo, porque essa galera tem que aprender, ou se é uma puta de uma sacanagem. Cara, eu acho que ele é positivo, mas pode ser uma armadilha. E eu acho que a armadilha, a gente até falou disso outro dia lá, é essa de que os fundos estão usando o valuation como uma estratégia de atração dos fundadores. Então ele estica a valuation para te dar mais grana. Só que a contrapartida disso é que ele tem que exigir uma performance também muito acima da curva para conseguir financiar e remunerar esse capital que ele está colocando ali. Senão ele fica mal perante o fundo. Então, muitas vezes essas estruturas aparecem com objetivo, com gatilhos para lançar segundo os investimentos e tudo mais, para, de alguma maneira, compensar esse tipo de estratégia de maximizar a valuation logo na largada. Então, eu acho que não é de propósito, mas ele pode ser uma armadilha se o founder não entender direitinho o que está acontecendo ali, o que ele está assinando do ponto de vista dos compromissos de entrega. E se ele não fizer aquele exercício de pensar não só naquela rodada que ele está fazendo, mas naquela e nas próximas, nas próximas 2, 3 rodadas que ele vai ter que fazer eventualmente para o negócio dele, e ele não planejar isso do ponto de vista estratégico. Às vezes eu vejo muitos founders que vão correndo de rodada em rodada, então o cara se preocupa só com a próxima rodada. Depois eu vejo. E essa conta eu acho que chega. Então eu não acho que é uma estratégia proposital dos fundos, mas ela pode ser eventualmente uma armadilha, né? A gente conversa muito sobre isso no grupo que a gente participa e a galera cita diversos nomes, a gente não vai citar aqui porque não tem necessidade nenhuma, mas nenhum fundador sério, nenhum fundador experiente aceita esse tipo de condição, né? E assim como você teve a sua lição lá no comecinho, o SoftBank, no começo da sua carreira, eu passei por isso. Eu já peguei investimento, cara, chegou no meio do investimento, era parcelado também. Chegou no meio do investimento, o cara falou, chega, eu não vou dar o restante. E aí você fala, o que eu faço? Eu tô no meio da minha estratégia, né? Pra mim, serviu como uma baita lição. Eu nunca mais faço negócio desse tipo, você amadurece. Então, eu não sei se é positivo para aquecer o mercado ou se para educar as pessoas que precisam aprender
mais sobre como levantar dinheiro do jeito justo, né? Do jeito correto, né? É verdade, assim, mas é uma lição dura, porque não necessariamente você acha uma alternativa, né? É uma lição que realmente pode te matar, né? A gente, na época, lá conseguiu achar alguma alternativa, porque a gente foi para alguns clientes, que já eram clientes grandes, na época a Ambev já era um cliente, e a gente virou para a Ambev e falou, cara, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, pô, tua solução tá pronta, tal, não sei o que lá, tá tudo funcionando, pô, performance e resultados excepcionais. A má notícia, cara, é que pode ser que eu tenha que fechar daqui 2 meses porque aconteceu isso, isso e isso, mas eu tenho uma solução, que é, você consegue me antecipar 2 anos de receita? Tudo que você ia me pagar ao longo de 2, 3 anos, você consegue me pagar para que eu tenha 6 meses de estrada e com esses 6 meses de estrada eu vá atrás de uma nova rodada? E provavelmente eu vou conseguir uma nova rodada com base nos meus resultados e tal. E depois de xingar a gente por meia hora, a Ambev aceitou. Né? Falou assim, não, cara, faz sentido, tal, não sei o que lá, a gente tá vendo que a solução funciona. E aí a gente achou essa saída. Mas eu já vivi situações em que não teve jeito, o founder não tinha mais o que fazer, não tinha espaço de manobra, ou porque o aviso era muito curto, ou porque talvez a companhia não tivesse ido tão bem que justificasse alguma coisa, né? Então, acho que fica a lição de evitar esse tipo de coisa. E acho que fica outra lição, que é de você trabalhar com folga nas suas captações, né? Do ponto de vista do prazo que você precisa para chegar no seu próximo estágio e do tempo que você vai precisar para estruturar a sua próxima rodada. Para que você não fique num modelo sempre muito justo, de que o dinheiro está acabando e você está com as costas contra a parede, tendo que fazer uma rodada. E às vezes você acaba tendo que aceitar algum tipo de condição que você não gostaria de aceitar. Então esse é um ponto importante. O que você tem visto de estratégia, de organização das empresas que captam e que precisam organizar esse dinheiro por um certo período de tempo, precisa dar tempo de conseguir levantar para o próximo round, né? Exatamente o que você falou. Eu preciso dar tempo de conseguir executar, mostrar resultado, mostrar que tem um mercado aqui, que a gente está tracionando, que a gente está atingindo os objetivos necessários, mas eu também vou ter que buscar o próximo round para dar mais uma alavancada. O que você tem visto de organização do capital e de tempo que as pessoas levantam esse dinheiro? Eu acho assim, as janelas, elas têm sido janelas assim, de captação de 12, 18 meses, tá? Então, o que a gente tem visto é a turma se organizar para janelas de tempo já nesse sentido, né? E tentar ter capital com uma folga de aproximadamente 6 meses aí, versus essa janela. Tentar ter capital para 18 a 24 meses, se possível, tá? Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem visto a turma se organizar. A segunda é que o pessoal está tentando ser muito mais específico em qual objetivo eles querem chegar, qual ponto que eles querem chegar para a próxima rodada, tá? E daí isso ser definido logo de cara, ser perseguido pela organização como um North Star Metric mesmo, de assim, olha, eu preciso chegar nesse ponto porque é esse ponto que me possibilita ir para o mercado novamente e captar uma rodada, né? E cada vez mais, você deve estar vendo isso, Marcelo, os CEOs, na verdade, das startups, eles são muito mais um cara de relacionamento com o mercado investidor, né? Com os financiadores, com os possíveis fundos e tudo mais, muitas vezes do que eles são porta para dentro. Eles acabam tendo que estar muito mais voltados a ficar expondo a companhia o tempo inteiro para potenciais investidores e trabalhar essa turma muito antes na curva do que ficar ali preocupado com a execução da companhia. O que é bom por um lado, porque o cara vai se capacitando a fazer isso, que vai ser uma habilidade super importante para ele ao longo do tempo, mas por outro lado é ruim, porque às vezes você tem CEOs que se desconectam totalmente do negócio. Deixa de executar, né? Deixam de executar e dependem muito de um segundo nível de founders ali, ou de pessoas que eles contratem e que sejam, na verdade, o braço executivo da companhia. Então, achar essa dose do quanto trabalhar a porta para fora e quanto trabalhar a porta para dentro, eu acho que é um desafio relevante na turma hoje, né? Para um CEO de uma startup hoje, para o fundador principal de uma startup hoje. Cara, quando eu decidi montar a Clio, eu fiz questão de ter sócio, né, cara? De maneira nenhuma eu falei, cara, eu não quero fazer esse negócio sozinho. Porque você precisa ter troca, você tem muitas dúvidas, você precisa ter alguém para compartilhar seus medos, seus anseios, validar ideias, etc, né? E o André, que é o meu cofundador,
Ele é um cara muito experiente nisso, tem alguns IPOs aí na carreira e ele faz isso muito bem. Então ele tem se concentrado nisso a partir de agora, que logo mais a gente vai começar a captar de novo. Mas, cara, toma-se muito tempo, né? Muito tempo. Assim, cara, o tempo que a gente investe em deck, em garantir que tá perfeito, com as palavras certas, você cada vez mais escuta hoje a recomendação das pessoas de você manter o relacionamento. Então, a cada 15 dias, 30 dias, você tá falando com um fundo. Cara, no nosso pipe já tem mais de 50 fundos que a gente tá conversando. E tipo assim, você fala, cara, eu vou conversar com 50 fundos em qual ciclo? A cada um mês? A cada 45 dias? Quanto tempo isso vai me tomar? Sim. Né? E você, cara, obviamente você quer trazer novidades, mas para trazer novidades você tem que estar focado no negócio. Então, cara, é um negócio meio... Tá ficando meio louco isso, né? Então, de fato, é um baita desafio você saber dosar isso. É um baita desafio, mas, cara, hoje é uma função de qualquer companhia ter gente que está dedicada a fazer esse relacionamento com investidores, entre aspas, né? Então, e faz muita diferença. E assim... Cara, tendo investido em várias startups, você vê uma diferença clara quando a startup está em raise mode, quando ela está atrás de grana, versus uma outra startup que está permanentemente mantendo a relação com potenciais investidores e que a captação de recursos ela é natural quando ela precisa. Obviamente que se ela estiver entregando, evoluindo minimamente lá, gerando tração e tudo mais, né? Mas acaba sendo um processo muito mais natural e muito mais transparente para a companhia e por mais que ela tome tempo, ela não tem a pressão de execução de prazo, porque você consegue acelerar ou desacelerar de acordo com o que está acontecendo na sua execução. Se você compartimentaliza a captação para quando você vai precisar da grana, cara, e se não rolar? E se parecer um Covid no meio? Como é que você faz? Né? Ou, você demorar para você perceber e captar, cara, os feedbacks que você está recebendo, ajustar isso no pitch, achar a comunicação certa, porque muitas vezes você não está mudando ali o conteúdo da companhia, mas a forma com que você está expondo o que você quer fazer, a forma com que você está comunicando para o investidor, a forma com que você está se posicionando faz uma diferença brutal no resultado de um processo de captação, né? E você só pega essa sensibilidade falando com gente. Então, quanto mais você falar com esses investidores, melhor é. Então, cara, eu acho que hoje você de fato tem que ter entre os founders alguma pessoa que está ali dedicada, cara, se não 100%, 50% do tempo dela para fazer esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que no médio e longo prazo ele se paga e ele acaba gerando muito valor para a companhia como um todo, para a sociedade como um todo. Concordo demais, plenamente. Antes da gente passar para o próximo tema, eu queria falar dos nossos patrocinadores. Boa. Que fazem essa conta aqui fechar para a gente, né? O primeiro patrocinador você conhece, é o Gestão 4.0. Para quem não sabe, Gestão 4.0 é uma plataforma de educação. Hoje a gente tem cursos digitais. Eu tenho um curso de liderança. O Julian está fazendo um curso, inclusive, né, Julian? Quando o Fundamento de Finanças. Ele deve ser lançado ao longo de abril. A gente está nos finalmente aí da edição e tal. Era para ter sido lançado em março, já gravei. Agora a turma tá lá brincando de edição e tal. E aí eu dei um trabalhinho para eles, porque a gente fez uma série de exercícios práticos e agora a turma tá vendo ali como é que coloca os exercícios todos dentro da cadeia, né? Dentro da sequência toda, mas agora vai sair em abril. Então esse curso do Julian também vai estar disponível. A gente conseguiu uma condição super especial para todos os ouvintes e assistidores agora, que a gente também tá no YouTube, do Excepcionais. Você tem um cupom Excepcionais para qualquer curso digital. A gente tem hoje curso de liderança, a gente tem curso de growth, tem curso de vendas, tem curso do que você imaginar. Entra lá, coloca o cupomzinho, 10% de desconto. E o nosso segundo patrocinador é o Espaço Volpe. O Espaço Volpe é uma clínica que eu frequento há muitos anos da minha vida e é onde eu cuido da minha saúde, né? Hoje, a gente que trabalha alta performance no trabalho, alta performance no esporte, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde e a gente também tem uma condição super especial para todos os ouvintes do Excepcionais. Liga lá, entra no site deles, espaçovolpe.com.br, coloca lá
no WhatsApp ou no telefone deles o cupom Excepcionais, que vocês vão ter uma condição super especial. O processo deles é incrível. Quando você entra na clínica e você vai passar por um processo, você vai fazer uma análise corporal, você vai passar num nutricionista e depois você vai passar num médico. O foco é performance cognitiva, performance física, emagrecimento, ganho de massa. Então, se você tiver com algum objetivo desse, vale a pena conhecer Espaço Volpe e Gestão 4.0, performance mental, para a gente ganhar mais conhecimento. E o Julian também é um dos mentores do Gestão 4.0, né? Como é que tem sido, cara, essa sua experiência lá? Pô, cara, eu adoro, assim, é uma coisa que é o fim de semana que eu fico esperando ali ao longo do mês, o fim de semana que vai ser o fim de semana do Gestão. Eu gosto muito porque a turma acha que a gente vai lá ensinar pra eles ou vai falar alguma coisa, mas, cara, eu aprendo muito mais do que eu ensino ali no fim de semana. E para mim, na atividade que a gente desempenha ali na aula de consultoria, é muito rico, porque a gente consegue pegar muitas coisas de indústrias muito distintas e sacadas, assim, fenomenais, que a gente fala assim, putz, cara, isso que esse cara tá fazendo aqui dá para usar em tal lugar, então, para mim é muito rico, eu gosto bastante, gosto pra caramba da troca que a gente tem lá. E também é muito legal você ver que você, às vezes, com pouco tempo ali com a turma, a gente tem pouco tempo com cada um deles, né? Mas que poucos insights que você dá para a turma, às vezes, fazem muita diferença. Então, você também tem esse hábito, eu tenho o hábito de manter contato com a galera ali depois, para saber como é que as coisas aconteceram. E é legal ver a turma se desenvolver. Então, para mim, é uma experiência super rica, tem sido super bacana, tenho me desenvolvido muito, tenho aprendido bastante, tem sido super legal conseguir ajudar a galera. E, cara, a quantidade de negócios legais que você descobre, que você nem sabia que existiam, né? A quantidade de empreendedores que você vê fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que estão fazendo coisas, assim, excepcionais em todo quanto é área. Eu acho que isso é muito legal. Isso é a parte que empolga a gente sobre o futuro do país e tudo mais, porque você vê que tem muita gente trabalhando duro e fazendo muita coisa bacana, gerando riqueza, gerando emprego, e isso é muito legal. Acho que, puta experiência. Eu lembro que no começo as turmas tinha muita gente Rio-São Paulo, cara. Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. As turmas de agora, a gente já tá falando 80%, 90% de gente de fora do eixo Rio-São Paulo, né? Sim. E o que mais me impressiona também nesse universo de empreendedores é que é gente de tudo que é tipo que a gente pode imaginar. Tem gente do digital, tem gente que não tem nada a ver com digital, distribuidora, construtora, investimento, tudo que puder imaginar. E a gente, como mentor, né, a gente passa por 50 casos durante um final de semana, né, cara? Num final de um ano, eu fui fazer conta no ano passado, a gente tinha falado com tipo 400 pessoas, qualquer coisa dessa ordem, assim. Não, é muito legal, assim, e às vezes o que você vê, e aí eu acho que esse é um ponto legal para quem tá ouvindo e quem tá assistindo, que é assim, cara, educação é importante? É super importante, né? Onde você estudou, o que você se formou, educação formal, conteúdo formal é super importante, mas está longe de ser o fator de sucesso para o empreendedor, né? Então, quanta gente ali que a gente vê que talvez não tenha tido 100% da formação que a gente teve a oportunidade de ter, que não veio das escolas Harvard, Stanford, blá blá, não estou dizendo que não faz diferença, não estou dizendo que não é legal, mas, cara, que estão fazendo, assim, coisas brilhantes, e estão tendo ideias e sacadas e são ótimos executores. Então, eu acho que mostra que, na verdade, os fatores-chave de sucesso para o empreendedor são preparo, mas no sentido mais amplo de preparo, que é, entendimento de negócio, entendimento de contexto, vivência prática, resiliência, né? Então, assim, os soft skills que acabam formando o empreendedor, às vezes, são muito mais importantes do que o conteúdo específico que ele agrega aí ao longo do tempo. Às vezes eu falo até com os meus sócios que eu acho que quando a gente sabe muito, ou quando a gente acha que tem muito conteúdo, às vezes até atrapalha, porque a gente acaba ficando muito mais averso a risco, porque a gente fica pensando ali em tudo aquilo que pode acontecer, do que às vezes o cara ali que ele não tem essa visibilidade toda, às vezes ele toma um risco que ele nem está percebendo que ele toma, mas no final do dia foi aquele risco que ele tomou que permitiu também ele gerar o resultado que ele gerou e que ele entregou. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana e que é uma baita lição de humildade pra gente, assim, de ver que, cara, não tem uma fórmula de sucesso padrão, tem N caminhos.
E é importante você entender que todos esses caminhos funcionam se eles forem realmente perseguidos ali com resiliência. Você acha que se tem uma característica comum de todo mundo ali, cara, é muita resiliência, né? Você toma soco no estômago, tapa na cara, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, mas você vê ali que a turma tem um direcionamento, continua acreditando no negócio e, né, storm the weather, como a gente fala, passa por aquilo e vai lidando com seus negócios e vai evoluindo. Eu acho que isso é muito bacana. O que eu acho muito bacana também lá é que, para quem não sabe, o curso Imersão é um curso flagship, é o curso mais importante que tem lá no Gestão 4.0. É um curso com o Thales Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardon. E você sempre tem mais 2 mentores. Então você vai conversar com essas 3 pessoas, além de 2 mentores que serão Julian, Denis ou eu, um desses 3. E a gente se divide muito bem, né, Julian? Você normalmente fala muito sobre finanças, capital, como captar dinheiro, como captar recursos. O Denis fala muito generalista, mas ele fala muito focado de customer experience. Cultura, né? Cultura, eu falo de tecnologia, liderança e gestão. Então a gente se divide muito bem. Depois que eu participei de algumas mentorias, eu comecei a perceber que alguns temas eram muito recorrentes, né? Eu sempre, ensinava algumas coisas que eu sentia que estava fazendo falta para aquelas pessoas, em sua maioria. E eu sinto que você é o cara da lousa, né? Para quem não sabe, o Julian sempre tá com a lousinha dele lá desenhando, fazendo os gráficos. O que você costuma mais ensinar? O que você percebe que você tem mais contribuído lá para as pessoas, que tem feito muita diferença? Cara, eu acho que assim, e acho que isso eu devo à minha formação de engenheiro, que é eu vejo muita dificuldade do pessoal em pegar um problema complexo, às vezes um problema complexo, e dividir esse problema complexo em algumas coisas muito simples que eles podem olhar, fazer um modelo unitário para alguma coisa, e o cara fala assim, cara, faz um modelo unitário para aquilo, olha uma unidade, não pensa em 50 produtos, em 50 canais, pense em um. Modela como funciona um. Se você entender como funciona um e entender a dinâmica do seu negócio com o modelo unitário, você vai conseguir aplicar aquilo em escala e vai conseguir fazer a diferença. Então, muitas vezes eu vou para a lousa, para quê? Para mostrar para o cara assim, olha, vamos pensar seu negócio como uma unidade. Como é que é uma unidade? Como é que ela se comporta? Ela se comporta assim, é assim que você gera valor. Agora, a partir do momento que você entendeu isso, você entendeu que você consegue fazer 1, 2, 3 cenários mexendo com alavancas diferentes e você vê como é que isso gera performance para você, como é que isso gera resultado para você? Então, muitas vezes que eu vou para a lousa é para mostrar isso. Eu falo assim, turma, ó, pensa simples, faz um modelinho unitário. Então, eu acho que essa é a principal área que a turma tem dificuldade, é entender como traduzir um negócio que é complexo em modelos simples e que a partir desses modelos simples você consegue derivar todo o resto. Você consegue pensar em estratégia a partir disso, você consegue pensar em indicador a partir disso, você consegue pensar em modelo de remuneração a partir disso. Porque na hora que você entendeu as alavancas básicas, você começa a entender o que você precisa fazer para movimentar essas alavancas, e daí você consegue derivar todos os outros aspectos. Então, que tipo de ação do ponto de estratégia, que tipo de indicador para remuneração e tudo mais. Então, no meu caso, é isso que eu percebo muito. Obviamente que tem áreas de maior curiosidade. Então, tem muita curiosidade sobre valuation. Então, o pessoal querer entender como é que funciona a valuation. Tem muita curiosidade sobre, poxa, como é que é um processo de captação de recurso, como é que eu capto, e isso é uma área que o pessoal acho que tem pouco conhecimento, né? Qual que é o processo de captação de recurso. Entender que não necessariamente equity é o recurso mais interessante. Então, essas são as áreas mais comuns. Tem uma galera que acha que você é do mundo financeiro, né? Tem gente que acha que eu sou CFO. Exatamente, você é CFO e eu não sei, cara, onde eu vi, eu não sei se foi um post que você fez ou qualquer coisa desse tipo, que você falava assim, galera, vocês acham que eu sou CFO, eu sou financeiro, eu tenho um background, eu estudei, me preparei para isso, mas eu me considero muito mais um cara de operações, muito mais. COO, do que um financeiro. Sim. O que é a diferença desses dois ali? O que é o papel de um e de outro? E como que essa bagagem que você, de fato, se confunde com o CFO te suporta em ser um cara de operações? Acho que é um baita ponto, assim. Cara, eu acho que o cara de operações, ele tem uma visão muito mais ampla. Ele é um cara que tem uma responsabilidade por traduzir a missão que ele recebeu do CEO
em um modelo de execução que seja sustentável, não só do ponto de vista financeiro e econômico, mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista de gente e todos os outros aspectos envolvidos na execução propriamente dita, né? O CFO, não que ele tenha uma visão mais restrita, mas ele tem uma preocupação mais focada mesmo nos aspectos de geração de riqueza do negócio, do ponto de vista de capital e ser eficiente do ponto de vista de uso do dinheiro, né? Agora, onde é que essas coisas se confundem? Essas coisas se confundem porque, na verdade, o teu resultado financeiro, ele nada mais é do que uma derivada do teu resultado operacional. Então, se você é um COO que não entende o impacto financeiro das coisas que você faz, quem te disse que você está tomando a decisão mais acertada? E se você é um CFO que não entende que não adianta você querer reduzir custo, ou você simplesmente trabalhar com prazo de pagamento para lá e para cá, ou você aumentar preço, você não está gerando uma alteração e uma mudança na companhia que é sustentável operacionalmente, que te dá uma vantagem operacional que vai ser repetitível ao longo do tempo. Então você pode gerar eventualmente algum benefício de curtíssimo prazo, bacana, você maximiza o resultado de 1 ano e tal, mas é muito difícil você fazer isso ao longo de 5 anos. Então, para mim sempre foi importante, Marcelo, como CEO, entender um pouco dessa mecânica do outro lado, para que eu pudesse falar assim, pô, cara, como é que eu mexo na operação para gerar esse tipo de resultado? E mais do que isso, como é que eu explico para todo mundo com quem eu estou lidando? Porque no final do dia você está lidando com quem? Você está lidando com financiador, com banco, você está lidando com investidor, com fundo, você está lidando com, cara, o teu CEO, você está lidando com o cara de RH, você está lidando com o cara de projeto. Qual que é a linguagem que esses caras todos falam, que é comum? É a matemática, é a grana. Números, né? É número. Então, se eu não souber como CEO mostrar o que eu estou fazendo do ponto de vista operacional, do ponto de vista estrutural, como é que isso afeta o resultado da companhia, eu vou ter muita dificuldade de me comunicar. Então, para mim, sempre foi meio que natural ou óbvio entender que eu tinha que captar essas dinâmicas, né? E tinha que conseguir entender esses dois universos da moeda, né? E, cara, faz muita diferença. Na hora que você amplia o seu leque de ferramentas para entender como é que isso funciona, eu acho que fica muito mais fácil o seu trabalho como COO, né? Então foi por aí, foi por isso que eu acabei desenvolvendo isso, e eu acho que essas são as diferenças fundamentais, né? Lembra, acho que na minha época, assim, muito se falava, existia uma tendência de que o CFO ele era o CEO no futuro. Então, por que isso? Porque você esperava que o CFO desenvolvesse essas habilidades de negócio, para ser um cara de negócio do ponto de vista de ajudar a influenciar como a companhia performava, especialmente em companhias grandes. Você passou por companhias grandes, você via isso, essa expectativa de que o CFO eventualmente fosse ser o próximo CEO e tudo mais. Só que eu acho que ao longo do tempo foram se colocando tantas demandas adicionais sobre o CFO do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de regulamentação, que ele voltou a ter que ter um papel muito mais técnico no aspecto financeiro, e aquilo isolou o CFO da área de negócio, tá? Então, eu acho que essa lacuna daí tem que ser ocupada por alguém. Quem consegue ocupar esse tipo de lacuna? É o COO, é o Chief Revenue Officer, né, que a gente está começando a ouvir falar desse tipo de função, que é o cara responsável por receita da companhia, não só por vendas de maneira geral, né? Então, acho que veio um pouquinho dessa escola, e eu acho que no fundo fez diferença. E o COO, ele, na minha opinião, né, hoje é provavelmente o cara mais preparado para assumir essa posição. Tanto que a gente já viu isso acontecer em algumas situações. Eu acho que o mais clássico foi quando o Steve Jobs faleceu. Sim. E teve que escolher um substituto, e o substituto óbvio foi o COO, né? E ele acabou se tornando o CEO da empresa. E, cara, acho que não cabe comparações aqui, mas eu acho que você fez uma colocação muito interessante, que é a posição do CFO, né? O CFO, cara, ainda é muito criticado em muitas situações por ser uma pessoa que busca o dinheiro a qualquer custo. Essa desconexão com o negócio que você mencionou acontece muito. Tanto que hoje, quando você tem um CFO que entende de negócio, ele é um cara diferente. É um cara diferente. É um animal diferente. É um cara meio mosca branca hoje em dia, né? É um cara mais raro. Eu acho que é mais raro. É mais raro você ver, mas você vê claramente a diferença que faz você ter um CFO que tem esse tipo de habilidade,
né? Que consiga enxergar a longo prazo, que consiga entender do teu modelo operacional. Não é fácil, não é necessariamente fácil, porque existe muita demanda. O CFO é muito pressionado por resultado de curto prazo, por todo mundo que está ao redor dele. Todo mundo que está ao redor do cara pressiona o cara muito por resultado de curto prazo. E é muito difícil você conseguir compatibilizar isso. Entregar resultado de curto prazo, mas pensar também estruturalmente de longo prazo. Então sim, eu acho que é raro você enxergar pessoas que conseguem ter essa habilidade. Então, por isso que eu acho que é super importante você ter gente com esse perfil de um CFO, mas você também ter gente com perfil de um COO, mas que eles consigam conversar num protocolo único, né? E por isso que para o COO é importante ele entender de finanças para ele conseguir falar com o resto da galera. Uma das coisas que a gente falou, né? Que quando o CFO assume a posição do CEO, né? E, poxa, tem ali uma nova posição, uma nova pessoa. Eu não sei se já virou meio clichê, mas normalmente todo mundo já está esperando que ele vai passar o facão, que é um dos principais recursos que tem. Então o pessoal já fica até mais apreensivo, que de fato é uma forma de você forçar resultado. Em algumas situações você precisa... acho que o Jorge Paulo Lemann ou o Marcel, um deles fala que a gente precisa... Custos é igual unha, né? A gente precisa cortar sempre, né? E às vezes algum CFO amolece demais e chega alguém que precisa dar um chacoalhão para colocar a empresa de novo no eixo, né? Sim, eu acho que são ciclos, né, cara? É difícil você ser super eficiente crescendo sempre e não olhando para esse tipo de coisa. Por outro lado, também é muito difícil você ter perenidade, você ocupar uma posição relevante de mercado com uma visão muito tacanha do ponto de vista de espremer margem até o último minuto e ganhar tudo isso até o último centavo, né? Então eu acho que a companhia ela tem ciclos e acho que é importante você ter pessoas que tenham um direcionamento um pouco para lá, um pouco para cá, de tempos em tempos no negócio, né? Mas é uma verdade o que você está falando. Então, assim, tipicamente quando você vê um CFO assumindo a posição de CEO da companhia, provavelmente aquilo está passando uma mensagem dos investidores do negócio de que talvez naquele momento a prioridade da companhia não seja mais crescer, eventualmente, mas seja ganhar eficiência, né? Por algum motivo, né? Ou que ela já esteja, ou que a companhia, ou os investidores, ou os sócios já entendam que ela está madura o suficiente para ela eventualmente procurar uma saída, né? Para ela melhorar a performance, alguma coisa, para ela procurar saída, e não mais que ela está buscando novas oportunidades de negócio. De novo, acho que não dá para generalizar, mas de maneira geral, eu acho que é uma mensagem que se passa com esse movimento, né? E não necessariamente ela é errada, eu acho que são ciclos, eu acho que tem companhias que de fato chegaram nesse estágio e beleza, né? A gente recebe muito perguntas sobre qual que é o papel do CEO, qual que é o papel do CTO, aí você me manda as perguntas e a gente vai responder. E uma coisa que eu reflito já há bastante tempo é que, cara, é muito difícil você explicar qual que é o papel, porque depende do momento e do ciclo. Depende da circunstância, que a gente contexto. Tá vivendo, né? Eu acho que tem alguns papéis que são mais gerais, né? Pô, o CEO, ele é aquele cara que no final do dia é o general, né? Não no sentido de que ele vai dar ordens, mas ele vai dar a visão. O CEO tem a responsabilidade última por ser o guardião da visão, em procurar traduzir aquilo para o resto do time, em procurar mostrar aquilo para o mercado, mostrar aquilo para os investidores, mostrar aquilo para os sócios, né? Mostrar para os clientes. Então eu acho que o CEO tem muito esse papel de ser a figura de referência de maneira geral, né? Não deixa de ser pô, você olha ali o Barcelona, você fala assim, cara, quem que é o cara do Barcelona? É o Messi. Mas ele resolve todos os jogos? Não. Mas quem que é o cara que provavelmente o elenco olha na hora que fala assim, bicho, estamos roubados aqui, precisamos fazer alguma coisa, o que a gente faz? Né? O CEO tem esse papel. O que eu acho que se confunde às vezes, Marcelo, é achar que o CEO é aquele cara que tira o coelho da cartola, que ele vai fazer a mágica. Eu não acredito nisso, eu não acredito em CEO que vai fazer a mágica, porque mágica não é sempre que funciona. E quando o cara aposta muito na capacidade dele individual de fazer mágica, ele tende a não trabalhar o time. Porque ele acredita sempre, o que eu falo muito é que as mesmas características que tornam as pessoas excepcionais em algumas áreas, são as mesmas características que as tornam às vezes cegas e míopes em outras áreas. Então às vezes o cara, por ser excepcional em fazer essa mágica, ele também não trabalha o time dele da mesma maneira para que ele não tenha que fazer a mágica.
E aí ele meio que cria um ciclo vicioso de dependência da mágica, né? Então eu acho que o CEO não é esse cara. O CEO eu acho que é o cara que consegue antecipar. Ele consegue ver, cara, isso aqui vai dar ruim. E se tem uma pessoa que tem tempo, espaço, know-how e consegue mexer todas as peças do tabuleiro para conseguir evitar esse acidente, essa pessoa sou eu. Então deixa eu começar a me movimentar para fazer isso antes. E não eu ficar aqui parado, esperando, vendo o que a galera vai fazer, na hora que deu ruim, falar assim, então, beleza, entrei aos 40 do segundo tempo, precisa fazer 3 gols? Tá bom. Eu acho que tem hora, eventualmente, que você vai ter que fazer isso, mas eu não acho que essa é uma boa definição do CEO. Eu acho que a definição é o cara que está enxergando o que está acontecendo e está conseguindo movimentar suas peças da maneira mais adequada. Legal a gente falar sobre isso, porque hoje você trabalha na Aldas, uma empresa que você fundou, que é uma consultoria, você vai explicar aqui pra gente o que é. E você trabalha muito com CEOs, né? Muito. O que basicamente vocês fazem na Aldas? Cara, a gente lá... A gente trabalha num modelo que a gente chama de Operating Partnership, né? Que é um modelo onde a gente coopera os nossos clientes ou trabalha de maneira junto com os nossos clientes na operação e execução. A gente não gosta nem de chamar muito de consultoria, porque consultoria tem muito um viés de que você chega lá, resolve um problema específico com começo, meio e fim, super rápido, super intensivo e você sai fora, né? A gente não trabalha assim, a gente trabalha para que a gente possa injetar no cliente o know-how, as competências e ajudar o cliente a se estruturar para que ele resolva aquele problema dele de maneira estrutural e que ele seja sempre independente da gente, na medida do possível. Só que quanto mais a gente faz isso, mais o cara se torna dependente, porque a gente resolve um problema e vai migrando para outros e o engajamento vai evoluindo. Então o nosso engajamento é muito mais um engajamento continuado, né? E a gente atua sempre em 4 áreas: governança, estratégia, operações de maneira geral, envolvendo transformação digital e operações de maneira geral, e a parte de capital. Por quê? Porque, cara, para executar as outras coisas eu vou precisar de capital, seja interno, seja externo, seja de investidor, de financiador, não tem jeito. De dentro de capital entra o aspecto de M&A, né? Porque você muitas vezes precisa utilizar M&A como uma ferramenta de gestão. A gente usa M&A como uma ferramenta de gestão e de estratégia, de execução estratégica, seja no lado de compra, seja no lado de venda, né? Então, cara, o que a gente faz de maneira geral? Muito do que a gente faz é entender, dado a circunstância da companhia e o potencial da companhia e onde o sócio espera que ela chegue, quais são os gaps do ponto de vista de competência e de performance que a gente identifica e quais esses gaps que a gente tem que trabalhar na figura do dono como indivíduo e na figura da companhia como organização. Em empresas de dono, que são as empresas onde a gente trabalha de maneira geral, a gente tem muito mais sucesso em trabalhar com empresas médias, grandes e médias, mas de dono e não uma corporation como uma Oi, como, sei lá, né, uma Vivo, X. A gente tem muito mais sucesso nesse tipo de empresa. Por quê? Porque a empresa é um reflexo da personalidade do dono. E vice-versa. Então, para você muitas vezes resolver um problema corporativo ou empresarial, você precisa endereçar aquela competência do dono que falta, né? Na corporação, não é assim. O Marcelo que está sentado na cadeira de CTO da Oi, ele é o Marcelo. O quanto dele está impregnado naquela posição é muito menos do que o Marcelo, CEO da Clivo e fundador da Clivo. Né? Por quê? Porque ali você está CTO da Oi, mas você está dentro de uma série, de um contexto que não necessariamente você consegue imprimir tudo aquilo que você faz. Então a desconexão entre o indivíduo e a empresa é muito maior, né? Então é muito mais difícil a gente conseguir fazer esse movimento. Então muito do que a gente faz, cara, é isso, é entender onde estão esses gaps de competências e ir trabalhando esses gaps de competência ao longo do tempo. Uma das coisas que eu presto muita atenção lá no gestão é que vem muita empresa de familiar, né? Muito. De dono. E eu percebo que existem muitas barreiras dos filhos que são segunda ou terceira geração, que estão querendo fazer mudança, e os donos, os pais ou os avós, muito apegado na forma como sempre foi feita. Uhum. O que acaba sendo uma baita barreira para mudar. E quando uma empresa te contrata, eu entendo que ela está querendo mudar, ela está querendo melhorar, ela está querendo progredir. Sim.
Então, o que eu queria entender é qual que é o desafio de trabalhar diretamente com o dono quando ele ainda é muito apegado a como as coisas eram feitas no passado, né? Cara, veja, o processo que a gente utiliza sempre é o processo de melhoria incremental. Então a gente fala assim, cara, vamos pegar um negócio aqui, a gente tenta descobrir alguma coisa com o qual o dono não se importa. Que ele fala assim, cara, isso aqui tanto faz. Para mim isso aqui é menos importante, eu me importo com A, B e C. O D, E e F aqui eu não estou tão preocupado. A gente tenta identificar o que são essas coisas. E a gente fala assim, tá bom, cara, posso fazer o D, o E e o F diferente? Aí ele fala, pode, isso aqui tanto faz. Tô tranquilo aqui. Nem ligo pra esse. Não ligo. E aí a gente mexe nesse negócio, nesses pontos. Vai E quando, beiradas. e quando a gente mostra que isso dá resultado, aí o cara fala assim, entendi. Será que se eu fizer isso pro A, B e C, funciona também? E aí isso gera pra gente um momento pra gente fazer as transformações que a gente precisa, que às vezes são mais difíceis e tem mais resistência. O que eu vejo às vezes como um equívoco da geração nova que está tentando ali é que o cara chega lá falando pro pai ou você está fazendo tudo errado. Se tem uma coisa que o seu pai não está fazendo, é tudo errado. Exatamente. Porque se ele estivesse fazendo tudo errado, não tinha empresa. Aquela empresa não existiria. Ele pode fazer melhor? Existem novas formas de fazer as coisas? Existem. Tudo errado? Pô, cara. Bem improvável, né? E outra, né? Quantas, né, que eu uso, quantas horas você sentou naquela cadeira ali para você chegar à conclusão que a forma que você quer fazer é melhor do que a outra forma, né? Então uma coisa é você falar assim, pô, mas eu tô vendo a empresa ali, tô lendo a matéria na revista X, tô vendo que as técnicas novas são assim, assim, assado. Tá bom, cara, mas você sentou lá para ver o que isso impacta em tudo que tem que ser feito, qual a forma de implementar, qual o contexto daquela companhia. Não sentei. Então, como é que você afirma que está sendo feito tudo errado? Então, eu acho que tem um pouco desse aspecto geracional mesmo, de querer fazer essas mudanças, e às vezes as coisas têm que ser muito mais delicadas, têm que ser muito mais sutis, né? O Nuno Cobra fala muito, né? Você deve ter lido os livros dele, ele fala assim que, vamos devagar porque temos pressa. E às vezes a gente confunde ter celeridade nas coisas e ser diligente com ter pressa. Não adianta ter pressa. Não adianta eu querer mudar tudo de uma vez. Eu preciso ser diligente. Eu preciso não ser conivente com as coisas. Preciso fazer as coisas com cadência, com ritmo, né? Mas muitas vezes fazer menos, às vezes é fazer mais. Então a gente faz menos coisas com mais ritmo e no final essas coisas vão se movimentando, né? O conceito de roda de inércia funciona pra caramba nesse tipo de coisa. Então, acho que esses são os desafios principais em cenários familiares, assim. Muito legal você falar isso, porque para mim faz um depara com gente que quer fazer qualquer tipo de transformação dentro da empresa e fala assim, poxa, eu não consigo. Tô com uma baita dificuldade de fazer uma transformação e tal. Então, você acabou de desenhar um playbook aqui de qualquer pessoa que estiver assistindo a gente que precisar fazer qualquer tipo de transformação. Não adianta querer ir com sede ao pote. Tem que ir pelas beiradas, tem que ir embasado e principalmente trabalhar com números, né? O que a gente tá falando. Na hora que você mostra números, que a conta fechou, que o número bateu, difícil alguém não acreditar nisso, não, é né? muito difícil, né? É muito difícil. A gente, contra dados, assim, se você tiver os dados corretos e você de verdade expor esses dados de maneira correta, é muito difícil você refutar esse tipo de transformação, né? O importante é, de novo, você saber sempre o que é causa e o que é consequência, né? E às vezes a gente vê muita análise invertida, né? Onde o cara, ele na verdade está trocando o que é consequência da causa e vice-versa. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas quando você consegue identificar certinho o que é causa, o que é consequência, quais são os dados, o que justifica, de novo, o cara que está ali na cadeira como dono há 20 anos, se tem uma coisa que ele não é obtuso e burro. Por que ele não vai reconhecer alguma coisa que vai gerar para ele mais resultado do que ele está fazendo hoje, de uma maneira mais fácil? Não vai. O fato dele não estar enxergando aquilo no primeiro momento não é necessariamente um problema, ele só não está enxergando, né? Então o seu papel é mostrar, o seu papel é gerar esse movimento. Vou mudar um pouco de assunto agora. Você
recentemente, talvez alguns meses atrás, falou, cara, minha meta é chegar a 10 mil seguidores aqui no Instagram. E você entrou num ritmo de produção de conteúdo, cara, muito intenso, de conteúdo muito bom, de tudo que você costuma falar. E você bateu a meta, já estourou a meta, já tá buscando a próxima meta. Já. Qual foi a estratégia que você montou de acumular seguidores, de produção de conteúdo? Como que você conciliou no seu dia a dia? O que você projetou para você chegar aonde você chegou? Cara, você fala como se estivesse no passado, mas eu tô no processo ainda, né? Tô tentando conciliar, mas eu acho assim, foram poucas coisas que eu decidi fazer de maneira muito, de novo, coordenada. Então, eu falei assim, cara, eu vou fazer um movimento básico, eu não vou me preocupar, eu não sou um cara de design, eu não sei fazer design, eu não sei fazer nada disso, né, você vê meus rabiscos lá, não é por aí, eu tenho conteúdo, então o que eu vou fazer? Cara, eu vou deixar as pessoas perguntarem pra mim o que elas querem saber e aquilo que eu souber responder, eu vou responder. Então, a única estratégia que eu usei foi começar a botar as caixinhas lá todo dia, e começar a responder 100% das pessoas que me perguntam. Então, o compromisso que eu adotei foi assim, não, eu vou responder 100%. Todas as perguntas que me forem mandadas aqui, obviamente que se elas passarem de alguns critérios básicos, tem pergunta pessoal, que eu não vou responder pergunta pessoal, o objetivo ali é um canal de negócios, tem perguntas ali que não necessariamente são educadas, essas perguntas às vezes eu não respondo, ou respondo em privado, ou às vezes eu dou uma resposta um pouco mais irônica para a pessoa entender que eu percebi que era uma pergunta provocativa, mas que eu tentei sair pela tangente, dei uma resposta que eu posso aproveitar a parte daquela pergunta, né? Mas eu me comprometi a fazer, vou responder 100% das pessoas, eu vou responder 100% das pessoas que me mandarem direct e vou olhar 100% das mensagens, né? Então, esse foi o meu compromisso de tempo e falei assim, eu vou fazer isso todos os dias, vou ter a disciplina de criar essa caixinha de manhã, vou responder isso pela manhã, vou responder isso pela noite e beleza, e tô mantendo essa consistência. Estratégia de conteúdo, eu te confesso que eu não criei uma estratégia de conteúdo. Na verdade, a estratégia de conteúdo ela foi derivada desse primeiro movimento, que foi, conforme os temas foram ficando recorrentes, aí o meu time lá na Audas, a gente colocou 1, 2 pessoas que iam trabalhando esses temas recorrentes que apareciam e iam transformando isso em conteúdo que fosse consumível pelos posts e tudo mais. Então, na verdade, todo o resto da estratégia de conteúdo ela foi derivada dessa primeira estratégia que para mim era natural de produção de conteúdo pelas caixinhas, né? Então isso facilita muito a minha vida, porque eu produzo conteúdo uma vez só, que é nas caixinhas, e depois o meu time ele desdobra aquele conteúdo para outras coisas, com outras mídias, com outros formatos e tal, e parece que tem funcionado. Mas, de novo, cara, eu aprendo pra caramba com aquelas caixinhas ali, porque a gente tem que saber, assim, eu gosto de saber filtrar as coisas e fazer, cara, o que realmente faz diferença, né? Qual que é a informação ali que realmente vai fazer diferença para a pessoa e como é que aquela leitura do dia pode ter impacto para o cara de maneira prática. Então eu tento sempre ser super objetivo nas respostas, às vezes eu acho até que eu sou objetivo demais em alguns pontos e às vezes eu acho que, talvez aqui eu tenha sido muito direto, às vezes eu questiono as pessoas e falo, cara, mas você tá me perguntando isso? Será que essa é a pergunta que você deveria me fazer? Será que não é aquela a pergunta que você deveria fazer? Né? Mas tem funcionado. De novo, tem sido uma experiência bacana de conseguir, de certa forma, interagir com a galera e perceber que a gente consegue agregar para eles, né? Consegue gerar valor dessa forma. E você tem percebido que isso está voltando para você de alguma forma? Muito. Você já vê cliente aparecendo? Eu sei que vocês têm um Muito. produto super legal lá na Audas, que é a Audas On Demand, né? Sim. Tem voltado de que forma? Não, tem voltado... Tem voltado, obviamente, como awareness pessoal, que é uma coisa que para mim não era necessariamente um objetivo, mas acaba sendo um resultado secundário, né? Das pessoas começarem a entender quem que você é, o que você fez e tal. Então, acho que isso é bacana, né? No final do dia faz diferença, especialmente na minha atividade, na minha linha de atividade. Tem gerado negócios para a Audas, então a gente tem sim gerado alguns negócios provenientes dali. Tem gerado mais autoridade. Então, assim, eu acho que, cara, é um caminho sem volta.
quando eu olho o que eu tô fazendo agora, eu falo assim, pô, por que eu não comecei a fazer isso 2 anos antes, né? Porque a gente que trabalha com consultoria, a gente não tem muito um canal de venda. Eu não consigo ligar para um cliente e falar assim, amigo, eu sei que você tem um problema de gestão. Deixa eu ir até aí para você me contar a sua história e eu te falar qual que é o seu problema de gestão. Isso não acontece muito na nossa linha de atuação. Então, todo o nosso processo de venda anterior era qual? Era baseado em indicação. Um cliente que trabalhava com a gente, que me conhecia das minhas vidas passadas e dos meus sócios e que chamava a gente para algum tipo de projeto e a gente tinha um ritmo natural de crescimento e tal, e esse ritmo ia acelerando, foi acelerando conforme mais projetos a gente foi executando e mais gente ia conhecendo a gente. Essa velocidade mudou muito. Depois do Gestão, acho que o Gestão 4.0 tem um papel importante, porque também foi uma plataforma ali, né? O participar das mentorias é uma plataforma de negócios que para mim é relevante, mas acho que esse trabalho também. E é uma coisa que eu faço, assim, toma um tempo considerável, né? Devo gastar aí, sei lá, 1h30, 2 horas todo dia, mas é uma coisa que eu faço com gosto, assim, não é uma coisa que pesa. Obviamente que eu tive que deixar de fazer outras coisas para poder fazer isso, mas, cara, tô curtindo, por enquanto tá bacana. É divertido, eu gosto pra caramba também. Agora, cara, você não vive só de negócios, né, cara? Não. Você pratica esporte, você tem hobbies. Cara, como é que você cuida da sua saúde? Eu sei que você treina super pesado, levanta uns pesos sinistros. Como é que você cuida da sua alta performance, cara? Cara, eu tenho, acho, talvez uma vantagem que eu não preciso dormir muito. Então, eu assim, se eu dormir 5 horas, 6 horas por noite, eu tô bem. Eu não me sinto fadigado no final da semana. Então, essa é uma vantagem pra mim, né? Eu não tô dizendo que as pessoas devem dormir pouco, muito pelo contrário, elas devem dormir a quantidade de horas que é necessário pro ciclo normal delas. Que no meu caso, eu não preciso dormir 8 horas ou 9 horas, o que é um problema pra mim pessoalmente, porque a minha esposa precisa. E aí a gente tem o... Você acorda, faz confusão na casa. A gente tem um problema de ali, eu gosto de dormir tarde, ela gosta de dormir mais cedo, a gente acorda mais ou menos no mesmo horário, então, tipo, à noite ela necessita de certa negociação ali, porque a gente tem ciclos distintos, né? Mas, cara, eu sempre gostei muito de esporte, então pra mim, praticar esporte sempre foi uma coisa fundamental, uma coisa que fez parte do meu dia a dia. Então, quando eu era mais novo, jogava handebol, futebol, aí depois pratiquei boxe na universidade, aí comecei a ir pra linha de... Comecei pra linha... Eu vejo seus treinos, Comecei pra linha de musculação e tal, e, cara... Pra mim, acabou sendo a linha que eu falei assim, cara, pra mim eu falo, é um momento onde eu fico ali 1 hora, onde eu só tenho que contar até 10, até 8, e me preocupar, cara, em não ficar com o peso na testa, não levar o peso na testa. E essa história de treinar cada vez mais pesado, e não é nem por objetivo estético nem nada, mas muito mais porque, assim, cara, é o aspecto competitivo, de você competir com você mesmo. De você fazer alguma coisa cada vez melhor e de você buscar fazer alguma coisa diferente e de você também entender que aquilo te força a ter uma concentração naquilo que você está fazendo. Então eu encaro aquela atividade como uma atividade, cara, séria. Eu não tô indo lá na academia para bater papo, eu tô indo lá para treinar de verdade, né? E aquela hora que você fica sem pensar nada, para mim faz muita diferença no meu dia. E eu gosto de ir à noite justamente por isso, Marcelo, assim, eu gosto de ter essa oportunidade de falar assim, pô, meu dia de trabalho acabou. É fechar com a chave de ouro ali. A zona do escritório ficou no escritório, o problema lá ficou lá, agora eu vou pra casa. Pô, quer dizer que eu não vou encostar em trabalho em casa? Não, às vezes tem alguma coisa que tem que ser feita, mas sim, ele me gera esse escudo, assim, essa transição. Eu percebo que o dia que eu não faço isso, eu chego em casa mais acelerado, eu chego mais nervoso, no sentido mais arisco, às vezes eu dou uma resposta que talvez eu não devesse dar, ou eu não tô com o nível de atenção que eu deveria estar, porque minha cabeça, eu cheguei, mas minha cabeça não necessariamente chegou. Então, pra mim, é uma transição que faz diferença, né? Eu tô lendo um livro de um cara chamado David Goggins, você deve conhecer. O livro dele tem em português, mas não sei o nome em português, chama-se Can't Hurt Me. E esse cara é um Navy SEAL americano e tal, e ele, cara, ele
ele mudou a vida dele tão drasticamente, não quero dar spoilers aqui, mas ele diz que o esporte para ele é uma forma de calejar a mente dele, de preparar ele para a vida. Ele usa o esporte, a dor que ele sente enquanto ele tá treinando, enquanto ele tá competindo, para deixar a mente dele mais forte. Porque, cara, a gente que é executivo, a gente passa por dificuldades o tempo inteiro, né, cara? A gente tá sofrendo o tempo inteiro com uma dificuldade, com um problema de caixa, com levantar dinheiro, com bater meta, com um funcionário que tá passando por alguma dificuldade, né? Você acha que existe esse paralelo? Não, total, cara. Total. A gente tem que saber, eu acho que a gente tem que saber filtrar. Quantas vezes a gente não estão acontecendo 50 coisas, mas você tem que conseguir filtrar a sua cabeça para falar, cara, eu vou trabalhar essa uma. Eu acho que o esporte tem muito isso, né? O esporte, toda hora tá acontecendo muita coisa, toda hora, e você, não adianta você querer olhar tudo, ouvir tudo, prestar atenção em tudo. Se você ficar ali, cara, no boxe ali, pô, preocupado com tudo que tá rolando, o que tá acontecendo ali, cara, você vai tomar no meio da fuça e quando você perceber já era. Você tem que estar focado em uma atividade especificamente ali, né? Eu acho que a questão da estratégia no esporte é super importante, você saber que tem uma estratégia e você tem que seguir aquela estratégia, né? Então eu acho que sim, e eu acho que essa história de que você às vezes, né, quando você se força às vezes na atividade esportiva, você percebe que você pode ir mais. E se você tiver essa disciplina de falar assim, pô, eu posso mais, eu vou buscar esse mais, por que você não leva isso também para o seu ambiente de trabalho, né, para todas as outras coisas que você faz, para sua vida pessoal e tudo mais. Então eu vejo ali, sim, muito dessa analogia entre esportes de maneira geral, e pode ser qualquer esporte, né, você fala do boxe, eu falo, né, de musculação ou de futebol, mas, cara, pode ser qualquer, pode ser yoga, pode ser xadrez, é qualquer atividade que eu acho que tem esse viés de você competir com você mesmo. De você conseguir se desafiar, ir além, né? De você conseguir se desafiar, de você não aceitar uma limitação, né? De você fazer, pô, isso aqui eu não posso fazer. Pô, será que você não pode fazer? Né? Será que com as devidas precauções dá? Né? Cara, conectando com o que você falou no começo, você achou que você ia trabalhar com carro. Achei. Mas você ama carro. Adoro. E você tem hobby, né? Você adora carro. O que isso se transformou? Gosto. Cara, eu gosto muito de carros. Eu tenho muito mais carros do que eu deveria. Eu não sei se eu curto muito essa tendência toda de eletrificação. Eu acho que eu vou sentir falta do cheiro de gasolina, do barulho de motores. Então, cara, mas assim... Por outro lado, eu não sou muito um cara de do it yourself, assim, eu não sou muito um cara de meter a mão ali e ficar construindo motor e fazendo coisas, mas eu gosto muito de trabalhar com projetos. Então eu montei um carro junto com um mecânico, uma réplica de um Shelby Cobra, que é um carro que eu sempre curti, um carro antigo. Então foi um projeto, cara, tá sendo um projeto, já foi um projeto de 3 anos, agora tá fazendo mais coisa. Tô sempre comprando carros, quando eu posso ir pra pista eu vou dar umas voltinhas, já fiz uma série de cursos, vou em Interlagos. Então é uma coisa que eu curto e que também tem muito desse viés, sabe? De quando você tá ali dentro do carro fazendo alguma coisa, bicho, se preocupa só com isso. Porque se você fosse se preocupar com alguma outra coisa, não vai rolar, entendeu? Então, pra mim é uma coisa que eu gosto. É uma das poucas coisas que eu gasto dinheiro de verdade e que eu curto, né? Eu sou um aficionado. E é divertido. E esse carro, você me mostrou a foto, eu achei maravilhoso. Fala o modelo exato aí pra quem quiser dar uma pesquisada e ver qual que é o carro, que o carro é maravilhoso. Cara, é um Shelby Cobra 1965, 427 que a gente chama, né? Que é um motor de 427 polegadas cúbicas, né? Que é o equivalente a 7 litros. Caramba. Então, é um carro que foi... Quem viu aquele filme do Shelby... Isso que eu ia te perguntar. Né, do Ferrari... Ele aparece lá? Ford versus Ferrari, o Shelby, o Carroll Shelby, ele é o projetista desse carro. E ele tá andando numa dessas versões e tem uma das corridas lá que o Ken Miles tá correndo com um desses carros. Então, é um carro icônico, porque foi um dos primeiros carros que ganhou 24 horas de Daytona, um dos carros americanos que ganhou 24 horas de Daytona. E é um carro que vale uma fortuna hoje. Um carro, né, um carro original, um chassi original hoje,
deve estar valendo alguma coisa em torno de 5, 6 milhões de dólares. Caramba! Né? Então, tem muito poucas unidades ainda originais. Tem algum no Brasil? Cara, eu vi que tem uma unidade no Brasil, não sei dizer se ela é de fato 100% original. No Brasil a gente tem algumas réplicas, né? Então tem alguns fabricantes que fazem réplicas, o meu é uma réplica também. Mas original mesmo, acho que se tiver, tem um. Tem alguns nos Estados Unidos, tem alguns na Europa, mas é um carrinho original, ele é carinho. Mas é um carro que você usa ou você é aquele que tem dó de ver? Cara, não vou botar na rua, esse asfalto tá meio sujo. Não, quando ele funciona, eu uso. O ponto é que, cara, assim, você monta um carro, tem muita adaptação que você faz. Então é um carro que ele não tá no nível de confiabilidade ainda que eu gostaria, e por isso até que a gente tá mexendo em algumas coisas, ele tá no mecânico, agora a gente tá mexendo em algumas coisas. Mas eu uso, eu rodo, eu saio com ele fim de semana, dou uma volta. Quando ele tá funcionando, eu utilizo, mas eu não tenho essa, por exemplo, agora meu carro de dia a dia, né, eu agora até peguei um carro novo e tal, eu não tenho essa de, não vou usar, não vou deixar na mão do manobrista, não vou sair porque tá chovendo. Cara, eu uso o carro, né, não sou de esmerilhar o carro, mas eu uso o carro, acho que o carro é pra usar mesmo e faz parte. Então o projetinho da vez tá sendo bem usado. O Joe Rogan, cara, é um também aficionado por carro, por muscle car. Ele fala, mas ele gosta muito de carro antigo, ele tem uma frota incrível. Só que ele é tão maluco que ele outro dia tava contando que ele acorda às vezes pensando na vida e vai até a garagem e fica namorando, assim, meia hora os carros, olhando a roda. Mas acho que se eu tivesse a grana que ele tem e tivesse a possibilidade de comprar, né, tem muito mais acesso a isso quem mora nos Estados Unidos e na Europa. Verdade. Eu acho que talvez eu fizesse alguma coisa parecida, né? Aqui a gente tem até uma limitação de onde pôr os carros, né? Verdade. Mas cara, assim, e depois que você começa, né? Então, putz, aí eu comecei com esse carro, daí depois tinha uma época que eu falei assim, agora eu quero comprar uma BMW, essa versão aqui, V10, não sei o que lá, que é um carro de 2006, aí você vai e compra, beleza. Cara, daqui a pouco você vê que você tá numa roda, assim, que você começa a agora quero aquele, e você vai acumulando, né? Mas dá trabalho, cara, dá trabalho e no Brasil é muito caro, tudo aqui é muito caro, imposto é caro, peça é cara, tem que importar muita coisa, provavelmente, tem que importar muita coisa, então é um hobby que aqui é caro. Mas eu ainda brinco que o dia que eu me aposentar de vez, eu vou provavelmente montar uma loja de carros especiais e vou trabalhar com isso, porque é uma coisa que realmente eu curto. Você sabe que ele fez um comentário que eu achei bárbaro, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, são poucas pessoas na vida que conseguem ganhar a quantidade de dinheiro que eu ganhei. E eu sou apaixonado por carro, então eu quase que me sinto na obrigação de ter que gastar esse dinheiro com essas coisas que eu amo, porque são tão poucas pessoas que conseguem fazer isso. Eu achei tão engraçado essa mentalidade dele, né? Não é pela grana, né, cara? Eu acho que tem uma hora... Uma coisa que eu lembro lá no comecinho de carreira, não sei se foi um investidor que falou pra mim, mas foi alguém que me falou assim, cara, que é muito importante pra gente, toda vez que a gente cumprir um milestone relevante pra gente do ponto de vista pessoal e tal, a gente se dá um presente. E às vezes não é pela questão monetária, mas é pela questão da gente também gerarmos em nós mesmos o incentivo de que você cumpriu alguma coisa importante e você de alguma forma materializar aquele feito com alguma coisa que você olha e fala assim, isso aqui foi legal porque isso aqui marcou aquele evento específico que aconteceu comigo, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? Conforme você vai conseguindo conquistar as coisas que você quer, profissionalmente, pessoalmente e tudo mais, você marcar isso com esse tipo de coisa. E pode ser uma viagem, não precisa ser um bem material, pode ser uma viagem, pode ser um curso, mas é importante você marcar isso com essas recompensas, né? Nós somos animais de hábito e a gente é condicionado. A gente precisa se condicionar porque é bom também, né? Então acho que de certa forma, essa minha paixão por carros também canalizou um pouco disso. Então eu consegui tal coisa. Então agora eu consigo comprar aquele carro. Consigo fazer aquele projeto. Ou consigo fazer tal coisa. Né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai ver você numa garagem com 500 carros, a gente vai saber que tudo deu muito certo pra você. Ou não, né? Ou que, sei lá, ou que eu resolvi
torrar tudo de vez e, sei lá, viver do hobby. Mas por enquanto tá funcionando. Sensacional, cara. Foi um prazer te receber aqui. Queria te agradecer. A gente é praticamente vizinho, né? Chegou em 10 minutinhos aqui. Muito legal. Queria que você, divulgasse aí, fala da Audas, fala da galera pra te seguir. Ele tá produzindo conteúdos incríveis. Vale a pena seguir. Tem muito material bacana que tá, inclusive, me ajudando muito. Não, Marcelo, eu que agradeço o convite, super bacana estar aqui podendo falar contigo. A gente, às vezes, tem muito menos oportunidade de conversar do que a gente gostaria, porque as agendas são super puxadas para todo mundo. Então, cara, super trabalho que você tem feito. Parabéns aí pelo estúdio, super legal, pelo material do Excepcionais que você tem feito. Pode me chamar outras vezes, tô à disposição. E, cara, pra galera lá que pode me curtir, segue o Insta é o @JulianTonioli. Tenho essa disciplina de produzir conteúdo lá todo dia. E lá na Audas também, sigam a gente lá no audas.com/ondemand, ali a gente explica muito o que a gente faz, o tipo de trabalho que a gente desempenha. Audas com Audas com 2Ds e S no final, né? Então, audas.com/ondemand. E é isso, cara. Valeu aí pelo papo. E vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima, com certeza. Aqui, ainda não fiz um teste aqui no estúdio com 2 convidados. É uma ambição que eu tenho, além da gente começar a fazer live. E uma das coisas que eu quero é trazer, cara, amigos como você, pra gente conversar de temas que a gente gosta com outras pessoas e fazer um debate a 3. Então, com certeza, te chamarei. Beleza. Galera, é isso aí. Esse é o fim do segundo episódio de 2021. Na semana que vem a gente tem um convidado super especial. Não vou soltar spoiler. Fica ligado no meu Instagram, @Marcelo Toledo, que eu vou divulgar lá. Se você ainda não estiver dentro do Telegram, entra lá que eu tô colocando os bastidores. Tô dando algumas informações que eu não tô divulgando publicamente. Então, entra lá na bio do meu perfil do Instagram que você vai ter acesso a essa informação. E semana que vem tem mais, segunda-feira, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente solta o episódio. Se você estiver assistindo este programa aqui no YouTube, não esquece de deixar um like, não esquece de botar um comentário, fala aí da frase que você mais gostou do Julian, comenta um pouco da sua experiência para ajudar a gente a ser promovido. É um canal novo pra gente, a gente vai estar engateando ainda, então qualquer ajuda que você mandar vai ser muito benéfica pra gente. Um beijo, até semana que vem. Muito amor para todos vocês.